Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que teve o Bruno Henrique condenado pelo STJD com 12 partidas de suspensão, mas o Flamengo vai tentar usar o jogador na Libertadores da América. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso, Renata Fão, Cicinho e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil trazendo as últimas informações referente ao Flamengo. Chega aqui, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários aí, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Crédito, canal ESPN, jogo aberto, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Bruno Henrique foi julgado pelo STJD e a pena ficou em 12 partidas e uma multa de 60 mil reais. Deve ter recurso de todos os lados. 12 partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro e uma multa de 60 mil reais. Esta foi a condenação do atacante Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento do atleta durou mais de 7 horas. O jogador e o Flamengo podem recorrer. Vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já. Mas não é o caso, dá para aguardar o acordo. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4-1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Bruno Henrique participou do julgamento de forma virtual e disse apenas que é inocente. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Apesar da condenação, Bruno Henrique está liberado para treinar no Ninho do Urubu. O jogador é esperado nesta sexta-feira na reapresentação do elenco. Ele pode sim treinar, ele pode estar à disposição do clube sem qualquer problema. A questão é, punição por partida tem que ser cumprida na própria competição. Isso não há discussão. Se houver qualquer tipo de dúvida, nós vamos trazer para a Justiça Desportiva discutir. Bruno Henrique e o irmão Vander Nunes Pinto Júnior também são réus na Justiça Comum por causa das conversas que revelaram a manipulação de cartões. O lance investigado pela PF e pelo Ministério Público aconteceu na derrota do Flamengo para o Santos no estádio Mané Garrincha em novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a acusação, o jogador forçou um cartão amarelo. Em uma das mensagens trocadas com Bruno Henrique, o irmão pergunta quando o atacante receberia o cartão amarelo. Bruno Henrique responde, contra o Santos. Vander questiona, daqui quantas semanas? Olha aí no Google, o jogador responde. Vander Júnior confirma a data, 29 de outubro, e comemora. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. A pergunta é essa, foi uma pena justa, branda ou pesada, Edu Dracena? Não, acho que foi branda, Renata. Se a gente pegar os julgamentos que tiveram com outros atletas, né? Por mais o tribunal condenou, então isso não temos nada para falar. Agora, com relação aos outros casos que tivemos aí no nosso futebol, né, outros pegaram 1 ano, 2 anos de suspensão e o Bruno pegou só 12 jogos. Então eu acho assim, foi muito branda, assim, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que sim investigar, temos que estar em cima, até porque para não ter mais esse tipo de casos, até para não beneficiar e nem prejudicar ninguém, principalmente no esporte, onde que a gente está ali para diversão, para curtição e também com responsabilidade. Então, para mim, foi muito branda. Ronaldão. 2 pesos, 2 medidas. Acho que a camisa pesou e pesou legal na caneta aí. Porque a gente viu aí o que está acontecendo, as pessoas que foram punidas e da forma que elas foram punidas também. E agora só 12 jogos? Tem alguma coisa estranha aí. Para mim é a camisa que pesou, a camisa do Flamengo, nesse tribunal, ela tá pesada. Então eles ficaram com receio e deram uma punição branda. Mas tem que ser punido. Cicinho, o Flamengo diz que vai recorrer, o jogador também, mas a própria Procuradoria também quer uma pena mais pesada. Não sei se essa história acabou. Eu acredito que não acabou, né, Renata? E que sirva de exemplo, né? Eu não quero ser, obviamente, advogado do Bruno Henrique, mas a questão é a seguinte, esse tipo de conversa dele com o irmão, eu acredito que nós já tivemos aqui, eu já fiz tantas programações quando eu jogava, olha,
arruma as malas aí que esse final de semana eu vou tomar um cartão pra gente viajar. A questão é o seguinte, isso é uma conversa bem íntima. O irmão teve a infelicidade de colocar essa questão de colocar dinheiro. Então, tomem cuidado com essas mensagens, blindem a família. Os próprios jogadores têm que passar um recado para a família de uma outra maneira. Isso daí não pode acontecer exatamente pela questão de ser um formador de opinião e de estar sempre na mídia. A minha concepção, a pena não foi justa, até porque existe essa questão das mensagens. Então precisa blindar mais também essa questão dos familiares para que isso não volte a acontecer. Então, é um assunto tenso aqui pra gente conversar, mas antes da gente dar nossa opinião aqui, vamos ouvir o advogado do Flamengo falando sobre o assunto? Pode rodar, Natanael, meu querido. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que teve que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. A Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em uma outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Bom, a gente escutou aí o advogado do Flamengo, que cabe recurso ainda, professor. Ou seja, pelo jeito, essa novela ainda vai se estender um pouquinho mais. O doutor Michel sabe muito bem que o dolo dessa história toda não está no cartão amarelo em função da próxima rodada, que isso acontece muito no futebol. Está em ter divulgado isso e gente ter ganho dinheiro em aposta com isso. E é aí que está o ponto da história, né? Cabe o recurso, o Flamengo tem o direito de recorrer, o próprio jogador tem o direito de recorrer, mas olha, eu acho que ficou até barato. Nem tudo que é legal é legítimo. Tem a legalidade e tem a legitimidade, né? O doutor Michel também sabe disso e a gente sabe que essa não é uma atitude legítima. É uma atitude antidesportiva, sim. E a gente já viu outras punições anteriormente um pouco mais severas em relação a apostas, jogadores envolvidos, né? E ultrapassa a questão... cenário que poderia ser bem pior, né? Ultrapassa a questão esportiva, né, Maria? É uma questão ética, antes de tudo. Exato. É isso que está em discussão aqui. Agora a gente olhando para campo e bola, Eugênio Leal, meu parceiro, essa punição do Bruno Henrique impacta o trabalho do Felipe Luiz, impacta o trabalho do Flamengo, justamente nesse momento que ele vinha bem, aproveitando as oportunidades quando é titular, tá metendo gol e etc. Você acha que tem um efeito negativo para o Flamengo? Então, esse julgamento demorado, assim, que aconteceu meses depois do caso ter sido divulgado, isso já facilitou um pouco, porque era o momento em que o Bruno Henrique era titular absoluto do ataque, né? O Pedro estava fora, o Pedro estava voltando de lesão, depois ele demorou a se reencontrar. E o Bruno Henrique foi um jogador importante durante esse período. Agora, nesse momento, continua tendo um impacto, porque é um jogador que tem o seu papel dentro do elenco do Flamengo, só que hoje é um impacto menor, porque o Pedro voltou a jogar, voltou a fazer gol, voltou a ser um jogador mais intenso. O Flamengo hoje tem mais um jogador que é o Samuel Lino por uma posição ali onde o Bruno Henrique joga bastante, que é pela esquerda também, não só de centroavante, né, jogador de ataque, que pisa na área. Então, o fato de a suspensão ter sido definida agora vai causar um impacto, sim, mas é inevitável. Por tudo que aconteceu, até concordo, um impacto menor do que poderia ter sido. Mas é um momento que o Flamengo já tem outras situações. Tem outros jogadores que podem entrar ali. Por exemplo, o menino Wallace Ian, que desde a eliminação na Copa do Brasil, e aí para mim é uma culpa do Felipe Luiz, né? Ele perde aquele pênalti. Quinto cobrador, né? E aí ele bate muito mal o pênalti e tal. Ele pode agora, aos poucos, voltar a ter um pouco mais de espaço no time, porque ele perdeu espaço. Né? Eu falei isso aqui na época, né, de como foi infeliz a escalação dele para bater aquele pênalti. Foi ruim para ele, e aí ninguém fala do Felipe Luiz, que foi quem o escalou para bater. Agora ele pode, aos poucos, já tendo ficado um pouco assim à margem e tal, deixar um pouco para lá,
vai ter mais espaço para jogar ali na frente. Ele pode fazer essa função também. A gente sabe que ele tem capacidade para fazer essa função. Mas o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador que ainda tem um papel importante dentro do elenco do Flamengo e vai, de alguma forma, no momento que o Flamengo tem ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro que a partir de agora vai ser muito intenso, né, com 2 jogos por semana, é uma baixa. Agora, Mari Pereira. Parte anímica a gente também não sabe como vai impactar no grupo, né? Exatamente. E assim, é uma coisa muito louca que o Flamengo, num momento positivo dentro de campo, sempre tem alguma coisa, né? Sim. A gente viu as polêmicas envolvendo Felipe Luiz e Pedro, que parece que agora é passado, etc. Mas algo surge, né? Com essa condenação agora do Bruno Henrique, vai ter recurso, etc., o Pedro vai precisar estar nos cascos e fazendo treinamentos excelentes. Ele vai precisar aproveitar essa oportunidade, porque muito provavelmente vai virar titular absoluto, né, Mari? O Wallace pode aproveitar uma oportunidade ou outra, mas ele vai ser esse cara de confiança novamente, né? Vai, e eu não sei se isso já estava se desenhando nessas últimas partidas. Pode ser. Porque ele tem entrado como titular, né? Sim. Nas últimas partidas. Então eu não sei se o julgamento já estava marcado, todo mundo do Flamengo já sabia. Com certeza, conversas com os advogados, entre aspas, já previam uma certa punição de partidas de ausência. Então eu não sei se internamente o Felipe Luiz já estava trabalhando com isso. É muito provável. De já testar já contar ali, com isso, né? Exatamente, de já testar ali um Flamengo de saída sem o Bruno Henrique. Ele entrou nas partidas depois, claro, porque estava à disposição, mas de saída já testar um Flamengo sem o Bruno Henrique. E é muito do que o Eugênio falou, o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de perder uma peça importante, esse time é o Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, muito bem encaixado com o Felipe Luiz, com as peças que chegaram. O Felipe Luiz já mostrou que sabe muito bem contornar qualquer ruído externo. Teve o Boto agora no Mundial, falou, não falou, vai atrás de reforço, não vai, o Gerson não volta. Aí depois teve essa coisa com o Pedro. O Felipe Luiz ele já mostrou que tem essa capacidade de gerir muito bem o grupo. E a parte assim, anímica e emocional que mais me preocupa. Se isso afeta, como que vai ser o dia a dia, a punição é só para jogos? Ele vai poder continuar treinando? Porque no caso do doping do Gabigol, a gente lembra, né? Verdade. Nem participar do dia a dia ele podia. Isso vai se estender ao Bruno Henrique? Porque aí sim, acho que começa a entrar em outras camadas, né? Mas por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz sabe contornar muito bem. Como é futebol brasileiro, 12 jogos você resolve em 2 meses. Tem essa, também tem essa. Calendário, agora eu acho que ficou barato. Em vista do que acontece com outros jogadores, que também acaba ficando barato, porque o cara sai aqui do Brasil para esperar baixar a poeira, daqui a pouco ele está de volta. Né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que está na hora da gente ter uma legislação mais rígida em relação a isso, porque a gente já tem casos. Ela acaba deixando margens lá. Vários casos já aconteceram. Casos de absolvição, casos de punição. Agora, trazendo essa parte do sentimental, do anímico, que a Mari citou aqui pra gente, professor, falando não apenas do Flamengo, mas falando do futuro do Bruno Henrique como jogador. Você analisa que um retorno, tudo bem, mais uma vez, aqui tentando não ser repetitivo, cabe recurso, etc. Mas se a condenação for concretizada, é um baque, né? É um baque, mas você percebe que ele já deu mostra de não ter se abalado. Verdade. Depois que o caso se tornou público, a gente achava, eu, por exemplo, achava que ele ia cair mais em produção. Ele caiu em produção por outros motivos. Essa altura da vida dele, questões físicas. É um jogador que ao longo da vida já teve sérias questões físicas, né? Sim. Quando estava no Santos, no Flamengo também, mas no Santos ele ficou quase 1 ano sem jogar. A lesão do olho dele foi muito grave. Um problema na vista. Ele estava usando aquele óculos, né? Então é um cara calejado nesse sentido, né? E a gente espera que ele também tenha aprendido a não se envolver com essas coisas. Né? Porque... Exatamente. Mais uma vez, como eu falei, é mais pesado que uma maratona sua, hein? Arriscado ser. Porque foram mais de 7 horas de julgamento, quase 8, fora que, enfim, era marcado para começar às 9 da manhã, começou às 10, porque outros processos passaram na frente. Enfim, bastante tempo ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para sabermos qual seria a punição de Bruno Henrique naquela questão de envolvido ali em possível manipulação de jogo por aposta, etc. O Bruno Henrique, ele estava denunciado em 2 artigos pela Procuradoria, né, o 243 do CBJD, que é, para ler direitinho, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Nessa aí, ele foi absolvido de todas as acusações, enfim, não pegou nenhuma pena em relação a esse artigo. O gancho de 12 jogos e 60 mil
de multa se deve ao artigo 243A, parágrafo único que tem ali, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Então foi um julgamento bastante demorado. A defesa do Bruno Henrique, as defesas, né, Bruno Henrique e Flamengo, estavam conjuntas ali, tentaram a prescrição do caso, não foi possível, então seguiu para julgamento, e aí o Bruno Henrique pegou esse gancho aí por 4-1 dos auditores, ele pegou esse gancho de 12 jogos. Agora o que o Flamengo faz? O Flamengo vai aguardar, junto com a defesa do Bruno Henrique, obviamente, a publicação do acórdão, que é a sentença que houve ali, a decisão, né, de ontem, tudo no papel, direitinho, timbrado, e com os votos relatados ali. Aí, a partir disso, o Flamengo vai pedir um recurso, vai entrar com um recurso e pedir o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Geralmente, quando é acima de 2 jogos, o jogador costuma ter automaticamente, basicamente, esse efeito suspensivo, é o que a gente tinha de informação ontem no STJD. Então o Flamengo ainda vai aguardar essa publicação para fazer o recurso. Não tem tanta urgência. Por que não pediu o efeito suspensivo agora? Não tem tanta urgência na visão do Flamengo, porque o próximo jogo é dia 14, no outro fim de semana. Então vai ter tempo de publicar e fazer o pedido e rapidamente entrar com recurso até que seja feito outro julgamento no pleno do STJD. Mas por enquanto, Bruno Henrique está suspenso, 12 jogos de suspensão, tudo referente àquele cartão recebido na partida lá com o Santos em novembro de 2023, Campeonato Brasileiro, foi expulso também depois e tinham contatos ali com o irmão dele, o Wander, que também estava no processo lá, acabou punido também. Então o Bruno Henrique fica nessa expectativa agora. E só para terminar, me alonguei um pouquinho, Bruno, internacionalização da pena, pode jogar na Libertadores ou não? A Procuradoria entende que vale para todas as competições e pediu até com o relator, né, que colocasse ali para fazer essa requisição a Conmebol, por exemplo, para ele não jogar Libertadores. O Flamengo entende que não, que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva só vale para Campeonato Brasileiro. Então ele foi punido por jogos e não por dias. Então é essa a visão que vai ter que ser arrematada lá, né, definida depois entre as partes. Bruno. Pedro, continua com a gente, tá? E fica à vontade, porque a gente vai ver os números do Bruno Henrique, mas a gente vai discutir esse tema também, tá? Então a gente tá vendo o Bruno Henrique nessa temporada, com 40 jogos, 27 como titular, então é uma figura importante. Olha a minutagem aí por jogo, 60, 9 gols e 2 assistências. A gente tá recebendo aqui no estúdio o Andrei Kampf, que é advogado especialista em direito esportivo, e é importante a gente ter, claro, a palavra do Andrei e dos especialistas da justiça, porque é um tema tão complexo e existe tanta discussão, né, Andrei? Então é importante você trazer pra gente o que diz aí a justiça e também, claro, a sua opinião. Seja bem-vindo. Ô, Bruno, que legal estar aqui com vocês. Jailson, Donk, tudo bem? Acho que o Pedro foi bem no curso que ele fez. Foi rápido, né? Extensivo de direito, foi uma aula. É magistrado. Foi uma aula. Mas ele acho que trouxe todos os detalhes, então, da pena e de como o Flamengo viu o caso, né? Sim. A maior dúvida que acho que é a grande discussão é o seguinte: ele pegou 12 jogos. Foi muito ou foi pouco? O que é que você imagina? Como é que você viu essa punição? Vale comparar, só desculpa, André, é comparado também aos outros jogadores, né? Porque tá tendo muito essa discussão de outros torcedores, né? De outros times. Por que a pena do Bruno Henrique foi só essa? Claro, a gente precisa entender o que estava em jogo e quais foram as denúncias. E que cada caso tem especificidade. Por exemplo, nas outras denúncias havia uma participação efetiva na manipulação dos atletas e um ganho indevido, como traz a legislação, ou seja, eles ganharam dinheiro para manipular o resultado. Isso, obviamente, é um agravante. E eles admitiram isso. Admitiram e ganharam um dinheiro. Então, é o ganho indevido. A gente tem na denúncia da Procuradoria, eram 2 artigos, o 243, que fala em manipulação de resultado, e o 243A, que fala em conduta antidesportiva. O Departamento de Defesa, o Departamento Jurídico, o escritório contratado é muito bom, do ACF, com o João Paulo. Eles trabalharam muito bem para descaracterizar o primeiro, que a punição poderia ser de 360 dias até 720, 2 anos, como alguns daqueles da Operação Penalidade Máxima pegaram. O Nino Paraíba pegou. O Nino Paraíba pegou. Mas não conseguiram desqualificar a conduta antidesportiva, que a punição seria de 12 a 24 jogos. Tá? A punição foi mínima. Também é uma vitória para o departamento jurídico e para o escritório contratado, e em especial para o Bruno Henrique. Agora,
é um caso específico que tem leituras que podem ser feitas diferente. No meu ponto de vista, como alguém que tem a integridade como algo inegociável, a pena foi branda. Porque ela poderia, mesmo descaracterizando a manipulação de resultado, que eu considero que poderia ser objeto de análise, por quê? Porque a manipulação de resultado também engloba um prejudicar o seu time. No meu ponto de vista, tomar um cartão amarelo, eu prejudico o meu time. Isso foi desqualificado. Isso foi entendido como não. Vamos desqualificar o 243 e colocar e analisar só o 243A, que é conduta antidesportiva. Então, conduta antidesportiva não pode negociar, não pode manipular, não pode forçar cartão amarelo, está classificado. Só que deu 12 jogos. Se a gente quer combater a integridade, a gente quer combater a manipulação de resultados e proteger a integridade do esporte, eu acho que era um caso emblemático para dar punição máxima, mesmo dentro desse artigo. Por quê? Porque a manipulação de resultados, a gente precisa entender, quando veio essa operação penalidade máxima que o Jailson lembrou, algumas pessoas questionaram que a punição seria excessiva. Eu discordo. Por quê? Porque a manipulação de resultado, ela atinge a integridade do esporte, que é a essência do esporte, que é o que garante a incerteza do resultado. A gente conversa, vocês debatem aqui no programa sobre o jogo de hoje à noite, porque vocês acham que o jogo vai ser decidido de noite. Claro. Se ele foi decidido na calada da noite, a gente está atingindo a essência do jogo. Sim, perfeito, né? Exato, né? Então, você entendeu que foi branda. Agora, uma outra discussão, não é, Dom? Desculpa de novo, mas só para só para pontuar que ele falou no máximo, no caso, 24 jogos, não 12. Não os 2 anos. Não, 24 jogos. Sim, 24 dentro da conduta antidesportiva. Isso. 243A. Mas você acha que ele deveria, então, pegar esses 360 ou 720 dias? Aí a gente precisa ter todos os elementos, porque a gente também precisa entender, e o Bruno lembrou muito bem, que os atletas punidos com 1 ou 2 anos, eles confirmaram e confessaram a manipulação de resultado e receberam de maneira indevida. O Bruno não há uma confissão e as provas talvez não sejam, e aí a gente precisa ter acesso à decisão e a todos os autos do processo, as provas talvez não sejam irrefutáveis. Para a gente condenar alguém de uma maneira definitiva, como 1 ano, 2, que pode acabar com uma carreira de um atleta, a gente não pode ter dúvida. A prova tem que ser cabal. Como talvez tenha sido o caso do Paquetá, onde ele foi absolvido por falta de provas. Exatamente. Ele não tem foi que ter esse cuidado. Ele foi absolvido. Tem que ter muito esse cuidado, né? Porque é algo muito sério. A gente vai prejudicar o trabalho da pessoa. É o trabalho dele, é a vida dele. E, Andrei, uma dúvida assim que eu tenho, que acho que pode ser de muita gente também, é a questão do que a gente está falando da justiça desportiva. O quanto que é um tópico também justiça comum, esse caso, além da questão esportiva? Isso é muito importante. O que a gente precisa entender é que em casos do esporte, muitas vezes correm 2 processos paralelos que são independentes. Um que é do Estado, do movimento estatal, porque há um crime tipificado, inclusive, na Lei Geral do Esporte. Então, o Estado tem o dever de agir. Manipulação de resultados passou a ser crime no Brasil, dentro do esporte, por causa do Brasileiro de 2005. Até do Brasileiro de 2005, no caso Edilson Pereira de Carvalho, não era crime no Brasil a manipulação de resultados. Tanto que ninguém foi condenado e ninguém foi punido. Né, fora da justiça desportiva, dentro do movimento estatal. Então, tu tem um movimento que é dentro da justiça estatal, dentro da justiça comum, algo criminal que está sendo analisado e é independente do processo desportivo. Então, essa decisão do processo desportivo não vai pesar em absolutamente nada no processo que corre na justiça criminal. Agora, se a justiça criminal trouxer elementos novos, esse caso pode ser reavaliado depois pela justiça comum com fato novo. Mas não pesa, então, uma decisão onde talvez um artigo importante foi desqualificado. Isso não pode pesar na decisão da Justiça Comum? Eles vão analisar todas as provas que tem, inclusive esses documentos que são públicos. Eles podem solicitar, e há hoje um movimento importante de comunicação entre esse sistema privado do esporte, que é a Justiça Desportiva, com o sistema estatal, que é o Estado. Hoje eles se comunicam mais, e isso é muito importante até na troca de documentos. Isso pode ajudar, obviamente, para o auxílio daquele que vai julgar o caso, que vai interpretar o caso. Eu não sei se o Pedro Henrique Torre ainda está com a gente, mas, Pedro, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. Tá? O Pedro explicou como é que o Flamengo viu o caso, e tem essa questão que o Pedro explicou sobre os jogos, né, Pedro, de valer para Libertadores ou não. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente, André. Agora vai ter, então, o confronto do Flamengo contra o Independiente, né? Independiente, Pedro. Estudiantes, desculpa. Estudiantes. Saiu da Sula, né, Pedro? Então ainda tem essa dúvida, Pedro. Na verdade foi um confronto de versões ali. Um abraço também ao Andrei aí.
um confronto de versões que houve logo depois do julgamento, porque eu até questionei o Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, enfim, atua bastante ali, geralmente no Tribunal de Justiça Desportiva, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre essa questão de internacionalizar ou não. No entendimento deles, é que se a punição fosse por exemplo, por dias, aí sim poderia ter uma internacionalização da pena, né? Mas no caso, como houve uma punição por conta de jogos, o entendimento do Flamengo é que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva manda que seja de fato na própria competição, né? Que o Bruno Henrique, no caso, teve essa conduta. Então, no Campeonato Brasileiro, como já acabou a edição de 2023, obviamente, segue em curso, então o Flamengo tem esse entendimento. Depois, eu falei com o procurador Caio Ferreira e ele explicava pra gente, a gente tem até sonora dele depois aí, ele falava que o entendimento é que vale para todas as partidas, até com a jurisprudência dos jogadores, no caso aí, que foram afetados pela questão da penalidade, a operação penalidade máxima, como vocês destacavam. Então esses jogadores aí, eles se transferiram para outros países, né, porque não puderam atuar no Brasil, e aí depois eles tiveram que pedir a internacionalização da pena para que eles cumprissem em outros países. Então ele foi bem claro que pela maneira de tentar dar um exemplo, assim, ser algo didático, deveria valer para todas as competições. Então foi esse o entendimento. Agora, Bruno, só uma perguntinha para o Andrei aí. Esse 243 ontem, o artigo 243, que fala em prejudicar o próprio clube, a questão da manipulação, me parece, pelo que eu entendi e observei ontem no voto dos relatores e até durante todo voto dos auditores, durante todo o julgamento, o Flamengo leu uma carta institucionalmente por meio do Michel Assef Filho dizendo que não houve prejuízo esportivo para o Flamengo de maneira nenhuma, se colocou em apoio ao Bruno Henrique, e houve uma discussão ali, até falaram bastante sobre essa questão do clube ter mandado ele receber o terceiro cartão amarelo, forçar o terceiro cartão amarelo, que isso já foi debatido no tribunal outras vezes e que é encarado hoje, há uma jurisprudência, não sei se é o termo exato, de que, de fato, isso aí não pode ser considerado uma pena, não pode ser penalizado pelo tribunal nesse sentido, porque o Bruno Henrique foi forçado, foi mandado pelo seu empregador a forçar o terceiro cartão amarelo. Isso é uma prática comum no futebol, como eles entenderam lá ontem no tribunal. Andrei. Ótima discussão. Para mim, forçar e pedir para o atleta receber cartão amarelo é conduta antidesportiva, e se o Flamengo confirmou isso, ele pode ser objeto de denúncia da Procuradoria. Tá? Se há essa informação de que o Flamengo pediu para ele receber e forçou o cartão amarelo, pode ser objeto de denúncia por conduta antidesportiva. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao Flamengo manifestar uma carta e dizer que não trouxe prejuízo, o Flamengo está defendendo o atleta dele. Né? Isso é uma opinião clara, ele não diria nada diferente disso. No meu ponto de vista, na minha análise, como alguém que tenta interpretar o direito e tenta interpretar o movimento esportivo, obviamente traz um prejuízo, porque o atleta ganha um cartão amarelo, que é uma punição do esporte. Sim. O cartão amarelo e o vermelho traz uma punição não só para o atleta, como para o clube. Claro. Então me traz, no meu ponto de vista, traz, obviamente, o prejuízo. Mas, como eu disse, os advogados do Flamengo, o João Marcelo é fantástico, um cara muito inteligente, tiveram uma defesa fantástica na condução do processo. Então, o Flamengo se manifestar com relação a isso é da defesa, e a Procuradoria, obviamente, tem que se preparar agora para o caso, né, da revisão no pleno, justamente com esses argumentos de defesa, que são argumentos bons e argumentos sólidos. Com relação à internacionalização, o Flamengo está certo também, e a própria Procuradoria está certa. Por quê? E eu vou explicar. Mas é bem fácil de entender isso. O Brasil foi precursor num movimento importante para o sistema jurídico global do esporte. Por quê? Porque o que acontecia em casos de manipulação em muitos outros casos? A justiça brasileira só tem competência no Brasil. O STJD é um tribunal brasileiro. Saiu do Brasil, foi para o Paraguai, para o Uruguai, para qualquer país perto, não tem mais competência. Como é que o STJD vai determinar uma punição para o Donk que vale em todo mundo? Ele não tem essa competência. E daí o que estava acontecendo no caso da Operação Penalidade Máxima? Os atletas estavam ganhando 2 jogos e assinando contrato para jogar no Uzbequistão, na Tailândia, na Índia, na Itália, e continuando a vida normal. Aí, de maneira inédita, o STJD
pediu à CBF que oficiasse a FIFA e dissesse, olha, manipulação de resultado é um problema no esporte não só no Brasil como no mundo. Esses atletas passaram por um devido processo legal dentro do nosso movimento esportivo e a gente quer que vocês autorizem, que vocês oficiem e que vocês reconheçam essa nossa decisão e que ela se torne global. E a FIFA disse, ok, vamos tornar global essa decisão. Isso agora está valendo, inclusive, na Inglaterra, isso está valendo na Espanha. Então foi algo fantástico da justiça brasileira, o que mostra como funciona esse sistema transnacional do esporte. Tu tem regras que precisam valer globalmente. Claro. E para competições internacionais. Então, nessa Conmebol agora, na Libertadores, essa decisão do STJD não vale nada. Não vale. Não vale. O que vai acontecer? O STJD precisa pedir à CBF que oficie a FIFA e a FIFA avisa, olha, esse atleta está suspenso por 12 partidas. E aí a FIFA reconhece, notifica a Conmebol e ele não pode mais jogar. E isso deve acontecer nos próximos Isso deve acontecer, porque foi o caminho. Aí, isonomia que a gente precisa cobrar da justiça desportiva. Eles abriram uma nova régua, essa régua precisa ser respeitada. Mas vale também para isso. Eles pediram a internacionalização na decisão dos atletas da penalidade máxima, precisa se pedir agora no caso do Bruno Henrique. Andrei, obrigado, viu? Acho que foi ótimo, Muito né? obrigado. Pra gente esclarecer e tirar aí as nossas dúvidas. Obrigado pela participação. Já sabe que se tiver problema no STJD, já sabemos quem chamar. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, vai tentar usar o Bruno Henrique na Copa Libertadores da América. Vamos ver se o Flamengo vai se pronunciar e vai recorrer referente a essa decisão do STJD, né? Mas falando de Flamengo, nesse momento, o Flamengo tá tudo certo, o Mengão tá voando e vamos ver como que o Flamengo vai voltar depois dessa data FIFA, né? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, assim que a gente tiver mais notícias e informações, a gente traz pra você. Por isso, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, tá bom? E aqui desse lado tem mais vídeos e informações do Flamengo. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.